Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Política Impura. Hoje, com os acontecimentos da semana, Dr. Henrique Prior. Dr. Henrique, muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu, doutora Thalita. Dr. Henrique, nós temos hoje um painel em relação à saúde e no primeiro tópico seria a respeito da eutanásia, essa questão da despenalização da eutanásia em Portugal, né? O que está em causa em relação a essa despenalização? O que está em causa é aceitar-se aquilo que nós chamamos morte assistida. Isto é, que alguém que está numa situação de iminência a relativamente curto prazo da morte e que está a sofrer, peça para morrer através do meio, nomeadamente de uma droga qualquer, que o médico lhe administra para ele morrer. Isso tem causado uma controvérsia desde há muitos anos. O problema da eutanásia é um problema já antigo, já se vem debatendo desde o princípio do século XX, particularmente, já há muitos anos que se debate, mas com o evoluir das sociedades, acaba por se tornar mais premente. E, particularmente, em Portugal, é bastante premente. E é bastante premente pelo seguinte, é que a sociedade portuguesa é uma sociedade cada vez mais envelhecida. Neste momento, estima-se que o número de jovens, portanto, até aos 15 anos, seja igual ao número de adultos dos 65 anos para a frente. Ora, isso não era assim há 30 ou 40 anos. O número de jovens era muito superior ao dos adultos com idade superior a 65 anos. A esperança de vida em Portugal para os homens está nos 79 anos quase. E para as mulheres está quase nos 84. Ora, há 40 anos, essa esperança de vida, quando muito, seria por volta dos 60, 65 anos. Isso coloca o problema enorme do envelhecimento da população e dos cuidados a ter com essa população envelhecida. A população portuguesa é a terceira mais envelhecida da Europa e esse envelhecimento tem uma particularidade, é que não é um envelhecimento saudável. Porque as pessoas, ao contrário do que sucede noutros países da Europa, têm hábitos extremamente sedentários e depois que se reformam, depois dos 65, 66 anos, passam a não fazer, já com idade, passam a não fazer grande exercício físico, ao contrário do que sucede com outros países europeus. E isso reflete-se também na saúde, para além do problema da assistência médica e particularmente, no que toca à assistência dos cuidados paliativos, isto é, daqueles cuidados que permitem que uma pessoa doente não sofra, ou sofra muito menos do que sofreria em circunstâncias normais. Nós sabemos que, relativamente à rede de cuidados paliativos em Portugal, ela tem uma extensão de cerca de 24% daquilo que era necessário. Portanto, os cuidados paliativos são muito inferiores àquilo que deviam ser. Posto estas condições, há partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, vem há muitos anos preconizando a eutanásia e recentemente o Partido Socialista secundou, já houve um referendo onde foi vencido,
houve uma votação contra a eutanásia, mas agora com uma alteração da relação de forças no Parlamento, em que os partidos favoráveis à eutanásia são maioritários no Parlamento, coloca-se o problema da aprovação de uma lei que permita a eutanásia. E os partidos de direita, o PSD dá liberdade aos seus deputados, o CDS e outros partidos da direita são contra a eutanásia, frontalmente contra a eutanásia. Mas contra a eutanásia são essencialmente as confissões religiosas. Qual é o argumento contra a eutanásia das confissões religiosas? É que é um crime e uma grave ofensa a Deus retirar a vida que Deus deu. Isto é, a vida que Deus deu, só Deus a pode retirar. Bem, isto é muito complexo, porque Deus deu a vida, mas também deu a morte. Não é? E porquê é que Deus pode retirar a morte, pode retirar a vida com a morte, e os homens que têm prolongado a vida ao longo dos anos não a podem retirar numas circunstâncias em que a pessoa que ainda não morreu está a sofrer de uma maneira insuportável e pede para não continuar viva, pede para não continuar a sofrer. Vamos lá ver. É estranho que o Deus que deu a vida supostamente é um Deus que nos ama. É um Deus todo-poderoso, como diz o Credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Se é todo-poderoso, por que razão obscura é que Ele permitiu, por um lado, que os homens prolongassem a vida? E permite também que, prolongada a vida, haja um sofrimento incalculável por parte de muitos homens. Por outro lado, coloca-se aí uma questão ética muito importante, que eu entendo que essa é a questão principal. E quando aqueles que são contra a eutanásia falam em compaixão, que as pessoas devem ser acompanhadas e amadas e ser-lhes minorado o sofrimento, nós temos aí várias contradições. A primeira delas é esta. É que, normalmente, esses que falam de compaixão e de acompanhamento das pessoas são aqueles que têm preconizado o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e o investimento na saúde privada. Nós sabemos como é que a saúde privada trata as pessoas num estado terminal. Por isso, simplesmente, não quer saber delas e manda para os hospitais públicos. Tem seguros de saúde. Se tem seguros de saúde, está ali até ao limite do seguro de saúde. Acabando-se o seguro de saúde, vai-se embora. E são essas pessoas que defendem os serviços privados de saúde que agora vêm contra o Estado dizer que é o Estado que está a promover a morte. O Estado não promove a morte de ninguém. Não promove. O Estado apenas não criminaliza que alguém, querendo a morte e pedindo auxílio para morrer, não criminaliza quem auxilia outrem a morrer. O Estado não promove a morte, repito. As pessoas são livres de querer ou não querer. E, mais, quando se fala em compaixão, é muito grave e é cínico falar-se em compaixão em casos destes. Uma pessoa que está num estado vegetativo, num estado terminal, a sofrer horrivelmente, com gente de família ali ao lado, presa frequentemente dia e noite, por essa pessoa. A pessoa quer morrer e as drogas permitem que ela mantenha uma vida vegetativa, com sofrimento para ela, que tem consciência do seu estado vegetativo, com sofrimento para toda a família, que tem consciência desse estado vegetativo e tem consciência que a pessoa preferiria morrer e não pode morrer.
com consciência do incrível sofrimento físico que a pessoa que está num estado vegetativo frequentemente está a ter. Ora, isso, defender nestas circunstâncias que quem pratica a morte assistida pode ser criminalizado é uma malvadez. É uma malvadez. Libertar uma pessoa de um fardo terrível e libertar outras pessoas desse fardo terrível, porque estão a sofrer incrivelmente, sem a mínima esperança de que essa pessoa sobreviva. E essa pessoa só está viva porque, neste momento, as drogas permitem que estivesse viva. Porque se fosse há 30 anos atrás, não permitiam. Ela já estava morta. Deus já a tinha levado. E, afinal de contas, quem está a prolongar a vida não é Deus, são os homens. E é de uma maldade extrema. Essas pessoas, isso tem de ser dito, é de uma maldade extrema, de uma crueldade extrema, manter uma pessoa nessas circunstâncias viva. Depois, mente-se de uma maneira descarada. Quem é contra a eutanásia mente de uma maneira absolutamente descarada. Diz que é permitir a morte de qualquer maneira e por interesses e por tudo isso. É mentira. Todos os projetos de lei prevêem que, neste caso, a autorização para se proceder a uma morte a pedido tem que ter autorização de um conselho constituído por juristas, 2 ou 3 juristas, os projetos de lei, os vários projetos de lei divergem, mas é sempre um conselho constituído por pelo menos 7 pessoas, e entre elas juristas e um especialista para as ciências para a ética das ciências da vida. Portanto, há um conjunto, não é alguém que decide pelo seu familiar que ele vai morrer. Não. É o próprio que pede para morrer, porque está a ser objeto de um sofrimento insuportável. E quando não há a mínima esperança que ele venha a viver muito mais tempo. Muito menos que se cure. Pessoas com 90, com 100 anos de idade até, que há pessoas nessas circunstâncias, que estão de cama, autênticos vegetais, com feridas no corpo. É uma malvadez manter essas pessoas vivas quando elas pedem para morrer. Porque, neste caso, não há verdadeiramente vida. Há um estado vegetativo, que é uma falsa vida. Teria que se definir o que é a vida. A vida terá de ser algo, sempre, em que o homem se sente com o mínimo de dignidade para viver. Quando a pessoa perde toda a dignidade humana, perde toda a sua, não só a autonomia, mas perde toda a sua condição humana de ser autónomo e com esperança, aí não existe verdadeiramente vida. E é esse conselho que decide se a pessoa pode ser ajudada no seu pedido para morrer. E repare-se que se a pessoa ficar inconsciente, de um instante para o outro, a pessoa que pediu para morrer ficar inconsciente, a lei prevê que o processo pare imediatamente. Portanto, não é nada de imposto, não é nada de ilegal. E, como é óbvio, só nessas condições extremas é que haverá eutanásia. Repito, só por um preconceito religioso que deve ser desmontado. Porque, efetivamente, se fosse há 30 ou 40 anos atrás, Deus já tinha dado a morte a essa pessoa. E são os homens, repito, são os homens, com os seus fármacos, com a sua ciência, que permitem o aumento da longevidade da vida dessa pessoa, quando Deus já o teria levado há não sei quantos anos.
E esse Deus, e fala-se de Deus, mas que é bondoso e que nos ama e tudo isso, mas esse mesmo Deus que é bondoso e que nos ama e que nos criou, também criou as pessoas, as crianças que nascem com duas cabeças, que nascem com os corações ligados um ao outro, que nascem sem braços, sem pernas, sem face, sem olhos. Que vida é essa? Que vida é que Deus criou a uma pessoa, a uma criança que nasce com duas cabeças, que nasce sem face e sem olhos? Que vida é essa? Isto é algo que é importante desmascarar, porque no fundo há aqui algo com que as várias confissões religiosas se debatem e que não conseguem ultrapassar. Falam em compaixão, mas aquilo que elas falam é no prolongar do sofrimento. Porque, por um lado, não existem cuidados paliativos. Por outro lado, mesmo que existissem, os cuidados paliativos nunca resolvem todos os problemas. A única coisa que fazem é, quando muito, manter a pessoa num estado mais vegetativo ainda. Não é em vida. É num estado mais vegetativo. E se quiserem com um vegetal também é um ser vivo. Mas as pessoas comem as couves. Portanto, é absolutamente inaceitável a posição daqueles que são contra a eutanásia. Claro que a eutanásia deve ser em circunstâncias extremas. E a lei que está para ser aprovada prevê precisamente que seja só em circunstâncias extremas e não de qualquer maneira. E que não seja que a vontade não corresponda a uma vontade facilmente reversível. Que a pessoa esteja realmente numa condição de desespero e sem a mínima esperança. Não é um indivíduo que tenha uma doença psiquiátrica que pode pedir para isso. Não. É uma pessoa que está num estado praticamente a chegar a um estado vegetativo, a um estado de sofrimento incrível e que já até num testamento vital tenha pedido para não ser, para não lhe prolongarem a vida. Portanto, há aqui circunstâncias que nos levam a considerar que é lamentável a campanha falsa que se está a levar contra a eutanásia, contra estes projetos de lei. Nomeadamente, aqueles que combatem este processo legislativo peçam agora ao referendo quando, há uns anos atrás, diziam que a vida não era referendável. Mas mudaram. Afinal de contas, a vida parece ser referendável. E depois escondam, que é um facto, que há pessoas que vão para a Holanda, que vão para a Suíça, para fazerem aquilo que em Portugal não podem fazer. E que, inclusivamente em Portugal, isso se faz, mas às escondidas. Há que enfrentar a verdade e dizer a verdade. E não ter medo da verdade. Não ter medo de ter compaixão. E compaixão, o amor é quando se liberta alguém de um fardo absolutamente insuportável e que esse alguém não tem a mínima esperança de ver alijado de si. Há uma pessoa que está condenada à morte e que está a sofrer horrivelmente. Compaixão é libertá-la desse sofrimento. E talvez o Deus que estejam mencionando não seja o Deus transcendental, e talvez o Deus capital. Né? Pois, é que essas pessoas normalmente o que defendem é o Deus do dinheiro. E quando falam que o Estado não cumpre as suas obrigações, são os primeiros a falarem que o Estado deve ser mínimo. Deve reduzir-se às funções mínimas, às funções de polícia e de julgador e de defesa. E não a essas funções sociais que todos nós defendemos. Perfeitamente, doutor Henrique. E em relação, mantendo a questão do... E mais, eles defendem a liberdade, são eles que defendem a liberdade individual, mas, neste caso, estão contra a liberdade individual. É um contrassenso. Né? E em relação, ainda no painel da saúde, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, em relação ao coronavírus, informa que é
um pior inimigo ou ao mesmo tempo diz que está controlado? Qual seria a sua avaliação em relação a essa situação? É muito grave, já aqui falei, que quer a China, quer a Organização Mundial de Saúde não atuaram de maneira eficaz e como deviam para combater o coronavírus. Neste momento, o coronavírus é realmente uma epidemia, não é uma simples gripe, é muito mais do que isso. E repare-se, ainda ontem, em 24 horas, o número de mortes aumentou 247 pessoas. Portanto, o coronavírus é algo extremamente perigoso e, neste momento, não há condições para o combater, condições clínicas para o combater, não há medicamentos, não há uma vacina portanto, a Organização Mundial de Saúde, aquilo o que tem vindo a dizer, no fundo, é empurrar um pouco a questão, como se diz em bom português, com a barriga para a frente. Ou pôr a sujidade debaixo do tapete. Praticamente é isso. Na realidade, a Organização Mundial de Saúde deveria mobilizar todos os países de uma maneira séria para combaterem e ajudarem, particularmente a China, a combater essa epidemia. Isso é do interesse de toda a humanidade. E não é só o interesse da China. Nós estamos numa terra que é cada vez mais uma aldeia global. E, portanto, o interesse da China numa questão de uma epidemia que se pode transmitir a todo mundo, e vimos que, por exemplo, já quantas pessoas, 200 e tal pessoas também, que estão infectadas num barco que está ao largo do Japão, que estão contaminadas com o vírus. Ora, todo o mundo é, neste momento, afetado pelo perigo do coronavírus e, portanto, a Organização Mundial de Saúde deveria tomar medidas mais rápidas e devia estar, no fundo, a desdramatizar a situação quando deveria fazer exatamente o contrário, que era para as próprias pessoas não baixarem as suas defesas e elas próprias se mobilizarem, se organizarem no sentido de se protegerem e, particularmente, de todos os países, juntamente com a China, obviamente, colaborarem no sentido de obtenção de um medicamento, particularmente uma vacina, o mais rápido possível contra o coronavírus. Vimos que a China, pura e simplesmente, começou quase por negar a existência de uma epidemia e agora está em pânico, praticamente. Cidades como Xangai, nós vemos uma cidade com 23 milhões de habitantes, ruas desertas em Xangai. Isso consequência do desleixo da China, que no fundo é o desleixo ou os erros de um Estado totalitário que pretende esconder a realidade. E foi no que deu. E pensando agora num painel de política e leis, né? Portugal tem alguns episódios de corrupção nos últimos anos em evidência e nós temos também a questão agora em pauta da Lei Europeia Anticorrupção. Qual seria a sua análise em relação a esse cenário? Bem, a União Europeia intimou para Portugal para transpor para a ordem jurídica portuguesa a legislação anticorrupção. E tem toda a razão para o fazer, porque Portugal foi uma das grandes vítimas da corrupção que se deu, nomeadamente, nos bancos. Já há muito que Portugal devia ter transposto essa lei. Mas também não se deixa de sublinhar esta questão. É que a União Europeia que faz isso é a mesma União Europeia que fecha os olhos à corrupção nos seus Estados. Na Holanda, na Bélgica e em muitos países. E particularmente no Luxemburgo. Os bancos de Luxemburgo são fábricas de lavagem de dinheiro. Assim como os bancos suíços e os bancos holandeses também. São fábricas de lavagem de dinheiro. E relativamente a esses, não há grandes críticas. Os bancos portugueses, que no fundo aquilo que fizeram foi atentar contra a economia portuguesa, esses
estão a ser altamente pressionados, o Estado português está a ser altamente pressionado para transpor essa legislação. Ainda bem que está a ser pressionado. E lamenta-se que o Estado português não o tenha feito e que tenha sido preciso a União Europeia pressionar para que essa legislação seja transposta para a ordem jurídica portuguesa. É pena que a União Europeia não faça o mesmo com outros países que são autênticas fábricas de lavagem de dinheiro, repito, nomeadamente parece que tão honesta Holanda e o tão honesto Luxemburgo, que são fábricas de lavagem de dinheiro. Aliás, neste momento a Inglaterra não está já na União Europeia, mas a legislação já foi aprovada em 2009 da União Europeia. E nunca a União Europeia intimou a Inglaterra, o Reino Unido, para transpor essa legislação. E nós sabemos que a City era provavelmente a maior fábrica de lavagem de dinheiro do mundo. Aliás, o mesmo problema se verifica com os déficits orçamentais, que um déficit orçamental tem um problema na Alemanha e em França tem outro valor, e aqui em Portugal e na Grécia e no sul da Europa tem outro valor. Portanto, há aqui também um certo cinismo da União Europeia que pressiona Portugal, mas não pressiona aqueles que têm muito maior corrupção, e uma corrupção que, no fundo, faz a lavagem da grande corrupção a nível mundial, não pressiona esses. Certo. E no painel internacional, em relação ao Brasil, né, a questão da Bolsa Família e a relação da pensão de filhos de militares. Essa disputa nessa narrativa onde quem deveria ter o quê, por que um plano é tão criticado em detrimento de outra situação que é passada como naturalidade. Branqueada. Né? Branqueada, exatamente. Branqueada. Como o senhor analisa essa situação tão dicotômica? É o cinismo e a mentira do poder de Bolsonaro e de Moro e do Guedes, esse indivíduo que foi um colaboracionista com o nazifascismo de Pinochet e com os assassinatos do Chile. Esse Paulo Guedes, que se diz liberal e democrata, foi conivente com os assassinatos no Chile. E essa gente, o Paulo Guedes, nomeadamente, ele que diz que quer, nomeadamente ainda agora diz, as empregadas domésticas não podem ir à Disneylândia. Qual é a empregada doméstica brasileira que vai à Disneylândia? Ela é de um cinismo absolutamente incrível. As empregadas domésticas no Brasil vivem na miséria, a maior parte delas. Só a maldade e o cinismo desse indivíduo é que o levam a dizer isso. Para além de ser da estupidez, isso é estúpido demasiado, é malvadez e é estupidez em simultâneo. Mas repare-se, ele nem sequer aceita dizer quanto é que o Estado gasta, o Estado brasileiro gasta, nas pensões para as filhas dos militares que morreram. As filhas solteiras. As filhas solteiras dos militares recebem uma pensão enquanto estiverem solteiras. De modo que elas podem estar a viver com outro homem, podem, na prática, estar casadas, mas legalmente não estão, e estão a viver principescamente, e mesmo assim continuam a receber uma pensão do Estado. Agora, o miserável de uma favela que não tem trabalho, a quem é recusado o mínimo de dignidade de vida, a quem é recusado o trabalho, habitação, saúde, educação, o mínimo para a própria vida, que passa fome, esse miserável não tem direito à Bolsa Família, que lhe dava uma migalhinha para ele não morrer de fome. Aí, essa gente do Bolsonaro, o Moro, o Guedes, esses indivíduos são contra essa miserável migalha que se dava a essas pessoas, para lhes permitir sobreviver. E até quando se diz, eles têm que se virar. Mas há um momento em que essas pessoas estão tão baixo que tem que se lhe dar o mínimo de ajuda para elas se poderem virar. Porque senão elas próprias, por si, não conseguem. Mas para esses não há dinheiro.
Há dinheiro, sim, para milhões e milhões de reais para os filhos, as filhas de militares falecidos e que continuam solteiros, embora na realidade não continuem. O cinismo do governo brasileiro é este e deve ser denunciado, porque eles, mais uma vez com isto, eles demonstram que são a favor dos ricos. Os bancos brasileiros são instrumentos de extorsão do dinheiro a nível nacional. Praticam juros de cerca de 8% ao mês. Ao mês. É um autêntico estelionato. E o governo proporciona isso, favorece isso. Dá dinheiro aos bancos. Dá dinheiro a tudo o que já tem dinheiro. Promove leis que transferem a riqueza para cada vez um menor número de cidadãos brasileiros. Distribui dinheiro por quem não precisa dele, nomeadamente quem já tem riqueza suficiente, quem já tem até altos ou altíssimos rendimentos, como são os familiares dos generais, dos almirantes e dessa gente toda, dos militares de altas patentes, que recebiam ordenados altíssimos e que os filhos solteiros ficaram a receber, têm ali uma pensão vitalícia de ordenados também altíssimos, dados de mão beijada pelo governo. É esse cinismo que demonstra o caráter amoral do governo brasileiro. Que chancela privilegiados, né? Legitima privilégios. Legitima só os privilegiados. Dá privilégios aos que têm privilégios e retira as miseráveis migalhas aos que nada têm. Doutor Henrique, muito obrigado pelas suas considerações e pelas suas análises em relação aos assuntos da semana. Eu é que agradeço, Thalita, e despeço-me até à próxima semana no Política Impura. Obrigada. A todos e a todas, convidamos então a curtir a nossa página no Facebook e a curtir também o nosso canal aqui no YouTube. Acompanhar o www.rtf.pt e o www.radiotransforma.pt. Encerramos aqui mais um Política Impura. Até a próxima semana. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.